meus ouvintes inquietos. Começo o episódio de hoje com uma relação um tanto ou quanto tonta. Então, quando convidei cada pessoa que este podcast já ouviu, eu já ia contar com um amoroso e quente não. Portanto, de cada vez que alguém dizia que sim, eu largava os fogos como a mãe de Cristiano Ronaldo fez quando o filho ganhou a bola de ouro. Ou algo do género, talvez eu seja mais entusiasta que a própria Dona Dolores. De qualquer forma, com a convidada de hoje, senti que toda eu era uma miúda do início dos anos 2000 na fila da frente dos excessos. Pois bem, meus caros ouvintes, a convidada de hoje é a Dama de Ouros. A Dama de Ouros tem duas vertentes que eu acho realmente incríveis e que espero um dia ter na minha carteira pessoal. Ela está no Movimento FIRE e já publicou um livro. Olá, olá, Dama de Ouros. Bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Ora é essa, ora é essa. Então, eventualmente nem todos vão conhecer-te, ou se calhar vão, se calhar é um erro meu achar que alguém pode não conhecer, mas queres falar um bocadinho então daqui de quem é de Amadores, enquanto pessoa e enquanto profissional? Queres-te dar a conhecer um bocadinho? Sim, ok. Primeiro, se calhar, a apresentação do bonequinho, que é o que as pessoas Sim, conhecem, não sim. é? Eu partilho, lá está, estes nomes de Amadouros, Fire, todos estes nomes que as pessoas depois vão encontrando para me tratar, porque eu realmente partilho a minha jornada para a independência financeira de forma anónima nas redes sociais. Sempre foi muito importante para mim ser, e continua a ser, ser anónima, porque eu sou uma pessoa muito introvertida, não gosto nada de exposição, portanto, consegui aqui o melhor de dois mundos, que foi criar esta comunidade de pessoas que têm como objetivo aprender mais sobre finanças pessoais, construir a sua independência financeira, possivelmente a reforma antecipada, mas mantendo a minha vida pessoal completamente separada disto, se é que é possível, dentro do que é permitido. Como pessoa, sou engenheira, tenho 31 anos, Uhum. só sempre trabalhei na minha área, sou muito curiosa, muito à procura de soluções e tudo isso, e também sempre fui muito poupada. Uhum. E isto é uma sorte que eu tenho e tenho noção disso, ou seja, na minha família sempre me foram incutidos esses valores. O que eu não sabia era que podia investir o dinheiro. Pronto. E isso tive de descobrir sozinha, pesquisando na internet. Nós agora também temos toda a informação, se a quisermos encontrar, temos é de saber que ela Nível. existe, não é? E então em 2019 eu comecei a procurar alternativas para os depósitos a prazo, que na altura Uhum. davam 0,0001%. Pronto, e depois encontrei este mundo do FIRE e fiquei completamente fascinada e é basicamente tipo o meu hobby desde então, porque muito do que eu faço nos meus tempos livres está muito associado a isto. Muito bem. Já foste aqui abordando um bocadinho esta questão de estar neste movimento do FIRE e de como é que foi esta descoberta, um bocadinho também a fugir aos depósitos da prazo e a procurar outras soluções, nomeadamente os investimentos. Mas como é que tu de facto explicarias este movimento para quem nunca ouviu falar? Eu confesso que já ouvi falar, sigo o teu projeto, eventualmente também comprei o teu livro, portanto, e gostei muito. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Ok. Mas para quem nunca ouviu falar sobre isto do FIRE, como é que tu resumirias, assim de forma muito rápida, só para enquadrar aqui no podcast, como é que tu resumirias este movimento? Como é que apresentarias esta solução também? Ok, então, através de assim uns passos que são simples na teoria, mas que podem ser complicados de implementar, Uhum. nomeadamente poupar, por si Sim, só, hoje em dia já não é uma coisa fácil e não é assim tão simples para todas as pessoas, mas poupar, investir, e pronto, esta é a parte que nós portugueses temos mais dificuldade porque não está na nossa cultura, não aprendemos sobre isso, nada disso, mas pronto, investindo o nosso dinheiro, nós conseguimos colocá-lo a trabalhar para nós, a multiplicar-se, até eventualmente nós atingirmos um valor acumulado que nos permita viver desses rendimentos, ou seja, ter o dinheiro como fonte de rendimento e nessa situação não precisar de trabalhar porque temos as nossas despesas cobertas por esses tais investimentos. uhum. Assim, muito resumidamente. Seria esta a apresentação assim do FIRE, seria assim pouparmos e investirmos para depois daqui a determinado número de anos conseguirmos então assumir as nossas despesas com esse valor que fomos, no fundo, acumulando, não é? Exatamente. Pronto, já falaste aqui um Porque, bocadinho. Sim, sim, diz. deixa-me só, porque eu quando descobri isto foi assim, tipo,
a minha cabeça explodiu, porque nós temos aquele guião que está quase escrito da nossa vida, que é estudar, ir para um bom curso, conseguir um bom trabalho, estável, seguro, hum, dedicar-nos e esforçar-nos para conseguirmos promoções e subindo o nível de vida, não é? Tipo, com mais salários conseguimos comprar coisas melhores, até eventualmente chegarmos aos 67 anos e podermos descansar, viver os anos dourados e isso tudo. E eu estava completamente dentro dessa caixa, ou seja, eu nem sequer pensava que havia uma possibilidade diferente. E eu tinha um problema que era um problema, problema bom, que era eu poupava e sem objetivos, porque tipo, eu estava a seguir este guião, não é? Não tinha como, não tinha, nunca tive o sonho de comprar casa, já tinha o carro, eu era tipo, ok, estou a poupar, mas estou a poupar para quê? Eventualmente para qualquer coisa que me possa acontecer. Às vezes pensamos nós má no futuro, não é? Tenho aqui Sim. esta almofadinha e tal. E quando eu descobri o Fire, eu pensei, fogo, eu consigo fazer algo realmente útil com este dinheiro, que é comprar tempo no futuro, em vez de estar à espera dos 67 anos para aproveitar a vida, em que, opá, com 67 anos eu espero estar bem, mas de certeza que não vou estar tão bem, nem Como tão estás disposta a agora, não é? Ou fazer como estás daqui a 10 exatamente, anos ou 20, não é? exato, sim, sim, sim. E, e pronto, e para mim foi mesmo tipo, sair da caixa e pensar realmente eu posso fazer as coisas completamente diferentes do que o que nos é vendido, não é? Pela Sim, sim. sociedade e Acho que é algo muito cultural isso, não é? De uhum, termos de ter um trabalho, ou melhor, estudar, ter um trabalho certinho até aos 60 e tal anos, que nós, a nossa geração, porque eu também tenho 30 anos, portanto somos de uma geração equivalente, nós não sabemos se a nossa reforma será aos 67, uhum, será aos 70, ou quando é que ela vai acontecer e se vai acontecer, sim. não é? E qual o Porque valor que vamos receber, não é? exatamente, é tudo suposições e hipóteses remotas que nós não sabemos depois como é que isso vai funcionar. E a pergunta que eu Sim. estou a fazer a seguir tem um bocadinho a ver com isto. Achas que há um problema de literacia financeira em Portugal? Ou isto são tudo modernices e os estudiosos que se preocupem com isso no sentido de, ai tal, não precisamos de poupar porque depois há esta solução ou há aquela, ou eu não preciso me preocupar com o IRS, nem com o que é o IVA, o que é o IRC, o que é isto, o que é aquilo. Achas que há este problema de literacia financeira ou está Sim, tudo certo? sim, eu acho que é um problema grave e lá está, nós não temos culpa, não é? Ninguém tem culpa de não saber e ninguém sabe o que não sabe. Ou seja, para nós irmos procurar informação, temos de saber que ela existe, não é? Eu cruzei-me, lá está, cruzei-me com o Fire, assim, apareceu enquanto eu pesquisava sobre como ganhar mais dinheiro com o dinheiro, não é? Com investimentos ou assim. Ou seja, se eu nunca tivesse tropeçado num artigo sobre o Fire, eu ia continuar aqui a viver a minha vida como não é propriamente por não querer, é porque a informação nunca veio ter comigo. E essa informação que tu referiste, IRS, impostos, investimento, tudo é algo que ou tu procuras ou tens a sorte de nascer numa família que conhece já e que vai passar isso para as gerações seguintes, ou então, efetivamente, temos de ser nós a ir procurar, porque infelizmente são coisas práticas do dia a dia, são obrigações do cidadão e que não aprendemos. Ou seja, basicamente, tudo isso, por exemplo, o IRS, o normal aqui é tudo legares a um contabilista ou faz o automático e ok, tipo, tá, que já é muito má. Há gente que entrega o automático a um contabilista para ir lá clicar no ok, não é? Agora, o que eu me tenho apercebido é que quanto mais. Nós até podemos delegar, mas temos também de perceber como é que as coisas funcionam. Porque quanto mais responsabilidade nós pusermos nos outros, menos controle nós temos sobre as nossas coisas, não é? Completamente. Acho que quanto mais coisas nós dominarmos, mesmo que, lá está, depois não queiramos fazer, porque é uma tarefa que demora algum tempo, mas perceber porque é que as coisas acontecem e o que é que eu posso fazer diferente e o que é que eu estou a fazer, que se calhar podia estar a fazer de outra forma que me ia levar a melhores resultados no futuro. Eu creio que E a Bruna Contabilista, desculpa só interromper-te, a Bruna Contabilista diz muitas vezes isto que é, se nós não nos preocuparmos com os nossos impostos ou com aquilo que vamos pagar ou o que for, quem é que se vai quem é que se preocupar mais que preocupa? nós? Pois, sim. E É. o nosso dinheiro é a mesma coisa, não é? Há muito esta coisa, o senhor, o gestor do banco vai-me recomendar, não sei o quê. Tipo,
o gestor do banco está mais preocupado com a gestão dele do que com a nossa, não é? Claro, claro. Se nós não nos preocuparmos, quem é que se preocupa? Sim, 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 faz todo sentido. E agora vamos passar aqui um bocadinho esta questão enquanto profissionais, não é? Tu estás a trabalhar, creio que por conta de outrem, não é? Eu sou trabalhadora independente, portanto estamos aqui com duas realidades Ok. diferentes, mas no fundo, de que forma é que, enquanto profissionais, tu achas que é importante nós olharmos para as nossas contas e pensar nelas? Que recomendações é que deixarias a alguém que, mesmo estando a trabalhar por conta de outrem, que até é algo mais certo em termos daquilo que se recebe, eventualmente, não é? Porque o salário se calhar é mais estável ao longo do tempo, mas de que forma é que nós podemos olhar para as nossas contas, pensar nelas e eventualmente, lá está, geri-las de melhor forma? Qual é que seria assim a recomendação que tu deixarias, enquanto a tua experiência também pessoal, não é? Sim. Olha, há uma frase que se usa muito na engenharia, mas que podemos perfeitamente transpor para aqui, que é: Uhum. não consegues melhorar o que não consegues medir. Ok. Ou seja, para fazeres qualquer coisa, para perceberes o ponto de situação em que estás, tens primeiro de conhecer, lá está, a situação, e aqui nas finanças pessoais, do que é que estamos a falar? Dos rendimentos, ou seja, quanto é que estamos a receber, e aqui seja salário quando uma pessoa trabalha por conta de outrem, os reembolsos de IRS, que às vezes as pessoas pensam que é tipo um bónus e não é bónus nenhum, não é? Só nos estão a devolver o que levaram a mais durante o ano Sim, e sim. tem de ser considerado como outro rendimento qualquer. No caso de trabalhadores independentes, os rendimentos dos serviços dos produtos que vendam, ou seja lá o que for, e depois coisas extra que possamos fazer, cada vez mais nós vemos, e infelizmente, às vezes, ou por vontade, ou mesmo por necessidade, cada vez mais gente a trabalhar extra, ou seja, os chamados side hustles, que também têm de entrar aqui, ou seja, somar aqui todos os rendimentos que nós temos e conhecer as nossas despesas. Ou seja, do que nós estamos a receber, quanto é que fica para nós, Uhum. connosco, não é? Para o futuro ou para um objetivo qualquer que tenhamos, e quanto é que estamos a gastar e em quê. E eu Sim, acho que quando nós começamos a fazer isto, fazer assim um registro, nós apercebemos de coisas que podem não fazer sentido. Por exemplo, gastos que não estejam alinhados com os nossos valores, despesas nas quais nós achávamos que nem gastávamos assim tanto e de repente, afinal, são 100 euros que vão para aquilo e nós nem reparamos ou nem usufruímos. Ou seja, há assim, acho que sem fazer grandes esforços, fazendo só esta autoavaliação, conseguimos logo cortar muita coisa que nós nem nos apercebemos que estávamos a fazer errado. Errado para nós, não é? Porque sim, sim, sim. lá está, as finanças são pessoais e o que para mim é certo pode não fazer sentido nenhum para outra pessoa qualquer. E o que importa é nós sermos fiéis a nós próprios e fazermos o que Faz faz sentido sentido. para nós. Uhum. E depois, isto numa questão, de um ponto de vista de mensal, ou seja, entradas e saídas, e Uhum. depois também do património, ou seja, saber o que é que, se temos dívidas, quanto é que devemos, a quem, quais é que são as taxas de juro, quais é que são as mensalidades, qual é que é a nossa previsão para acabar de as pagar, Uhum. e o património, ou seja, tudo o que nós temos, os chamados ativos das finanças pessoais, ou seja, o que é que nós temos em nosso nome e que poderíamos trocar por dinheiro, seja uma casa, seja um carro, para quem quiser incluir, ou então depois para quem já tem investimentos, seja lá o que for, depois é todo um mundo que pode ser contabilizado aqui. Mas acho que o primeiro passo, antes sequer de estar a traçar planos para o futuro ou a definir seja lá o que for, temos de saber a situação em que estamos, não é? Para saber o que é que temos de fazer para chegar ao ponto que queremos chegar. Sim, sim, no fundo era o que estavas a dizer, é medir para tentar perceber também Uhum. qual é a situação real. Isso aplica-se depois a uma série de coisas, nomeadamente a cada objetivo das pessoas, não é? Que É possam tudo, ter, sim. ou a tempo, gerir tempo, também é necessário Uhum. percebermos aqui que tarefas temos ou o que é que precisamos de fazer também para gerir esse tipo de coisas. Agora vamos dar aqui uma volta e Ok. vamos passar uma parte em que eu estou muito curiosa por falar sobre isto contigo, porque vamos entrar aqui na parte da escrita e do teu livro. Uhum. E eu estou muito curiosa porque também, de certa forma, tenho essa vontade de escrever um livro ou pegar nessa componente. Mas vamos começar pela parte de onde é que vem esta paixão pela escrita? Porque eu sinto que tu gostas muito de escrever daquilo que eu vou seguindo e daquilo que conheço, do que partilhas. Eu sinto que tu gostas muito de escrever. Tu tens noção de onde é que isto vem? Quando é que surgiu? Sempre gostei de escrever, Uhum. desde sempre. Ou seja, eu sou aquela pessoa que sempre teve um diário
e que todos os dias ia lá escrever qualquer coisinha. Na escola sempre gostei muito, lá está, gostava muito das ciências e por isso é que fui para a engenharia, mais até, lá está, numa perspectiva de que é que tem melhores saídas profissionais ou melhores rendimentos, mas sempre gostei, mas também sempre gostei muito de português e de escrever e tudo isso, portanto eu acho que é algo inerente. O meu pai também gosta de escrever, também já publicou um livro, Uhum. foi quase ao mesmo tempo, portanto Ah, que acho que é giro. assim, sim, sim. Por isso, acho que é algo que está desde sempre e é engraçado que eu achava, por exemplo, lá está, eu quero o FIRE, quero a reforma antecipada. Não Uhum. quero uma reforma antecipada de dominós no parque com, com os meus colegas reformados, não é? Sim, É sim. mais num sentido de ser dona do meu tempo, não estar sujeita a horários, a coisas que não me apeteça fazer e tudo isso. E eu sempre pensei, ok, eu estou a trabalhar como engenheira, é algo que eu gosto de fazer, mas ocupa-me muito tempo e muitas vezes não me apetece, não é? Preferia estar a fazer outras coisas. Claro. E o que é que eu pensava? Ok, eu vou atingir o FIRE e quando eu atingir o FIRE vou começar, vou escrever. Vou-me dedicar às outras coisas que eu também gostava muito e que não persegui pelo dinheiro, por causa do dinheiro, porque tem de ser um fator decisivo. E depois, nesta, o FIRE também tem um problema que é uma jornada muito longa, ou seja, nós estamos a pensar a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos. E é um bocado frustrante tu estares a viver o teu dia a dia ansiosa por daqui a Aquele 20 momento. anos. Uhum. Não é? Não faz sentido tu estares a desperdiçar o presente por um futuro que está tão longínquo. Por isso eu Sim. pensei, ok, eu vou aproveitar já, porque continuo a ter tempo livre, para começar já a escrever. E pronto, e a verdade é que realmente não precisei de esperar pela reforma antecipada para escrever o livro. Teria sido mais fácil se eu não tivesse um trabalho por conta de outrem, mas deu para fazer na mesma. Pronto, e o primeiro livro foi a prova disso, por isso eu planei continuar agora nesse caminho. Pronto, vamos também pegar nesse assunto, mas vamos só puxar aqui um Ok. bocadinho atrás. Nessa questão do livro pronto, que já escreveste e que eu já li, que está muito bom, e parabéns por isso. A tua Obrigada. linguagem é muito clara, e, portanto, quem quiser ler terá muita facilidade em perceber aquilo que tu estás a comunicar, e isso é muito importante quando se tem um livro deste estilo. Hum. Mas como é que surgiu a ideia de escrever? Eu não sei se foste convidada a redigir o livro, como é que isso foi? Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu tive um convite de uma editora Uhum. que é, depois eu percebi, tipo, é uma Vanity, uma editora Vanity, e depois quem entra no mundo de publicações e assim, depois começa a perceber que há decisões melhores do que outras, ou seja, se eu fosse escrever agora pela primeira vez outro livro, não o faria desta forma. Uhum. E lá está, e o segundo livro vai ser publicado em moldes completamente diferentes, mas a verdade é que eu só tenho de agradecer porque se não fosse este empurrão, eu ia continuar a achar que só daqui a 10 anos, quando estivesse reformada, é que ia poder escrever. Uhum. Portanto, foi o empurrão que eu precisava para ver que afinal é possível. Sim, e para desbloquear, se calhar, também essa Sim, questão. Eu não sei se podes entrar nesse pormenor, mas isto é quase uma curiosidade pessoal, não relativamente a ti, mas relativamente ao mundo geral da escrita, que é, eu não sei se tu recomendas trabalhar com uma editora ou trabalhar a nível particular, digamos assim. Aquilo que olha, eu tenho lido e que eu tenho ouvido falar, grande parte das pessoas diz que se soubesse o que sabe hoje, tinha pegado eventualmente nas suas vontades e forças e poupanças e o que fosse, e fazia esse investimento de forma particular e teria publicado em nome próprio e não se teria, se calhar, chateado com outras coisas. Qual é que é a tua recomendação assim que deixarias? pronto. Então, há Puderes muitas coisas a fazê-lo. ter em conta. Sim, há muitas coisas a ter em conta, porque primeiro é a tua percepção de sucesso, por exemplo. Ou seja, imagina, tu publicando autonomamente, tens muito mais dificuldade em vender em livrarias, em ser candidata a prémios de literatura, por exemplo. Ou Uhum, seja, se o objetivo é esse, acho que uma editora tradicional se aproxima mais desse objetivo, porque uhum. publicar autonomamente fecha-te algumas portas. Apesar das coisas acho que estarem a mudar um bocadinho, a verdade é que há um estigma. Por exemplo, tu podes assumir, se este aqui não tem editora é porque o livro não é bom o suficiente para ter sido aceito por uma editora, ou seja lá o que for. Sim, sim. Uhum, Pronto.
Agora é assim, eh, eu acho que no meu caso, por exemplo, lá está, o primeiro livro foi publicado numa editora Vanity, o que é que significa? Eu tive de fazer no mesmo investimento. Uhum, Ou seja, não foi um contrato tradicional de uma editora, em que às vezes até o autor até recebe um adiantamento pelo livro, não é? Neste caso, eu é que tive de adiantar, e acho que no caso foram 2.500 € mais IVA, que ficou tipo em 2.800 € ou uma coisa assim. uhum, Eh, Agora estou a ter a experiência de autopublicação, em que eu escrevi, mas lá está, eu quero que seja autopublicado, mas não quero que seja uma coisa amadora, não é? Então, eu encontrei uma pessoa profissional que me fez a edição e revisão do texto, encontrei uma pessoa profissional que me está a fazer a capa e a paginação e o design todo do miolo, pronto. Hum, Agora, o meu investimento atual está quase nos 7.000 € deste segundo livro. sim. Eh, Agora, pronto, e agora também para dar o meu contexto e porque é que isto faz sentido para mim, porque eu já tenho a minha, o meu público comigo, ou seja, eu não ganho assim tanto em editar com uma editora que me vai fazer o marketing, etc., porque eu própria consigo fazer o marketing melhor, porque tenho os canais para isso, tenho o contacto direto com as pessoas que querem ler os livros que eu estou a escrever. Uhum, Por isso é que acho que para cada, não sei, para cada cenário, para cada contexto, pode ser melhor uma opção ou outra. Há vantagens e desvantagens em tudo. Por exemplo, lá está, neste claro. caso, eu tenho total controlo, significa total controlo. Pode ser bom e mau, eu consigo decidir mais rápido, consigo pôr as coisas a andar mais depressa e tudo isso, mas também sou eu a decidir. E se eu não percebo nada disto, as coisas, o que eu decido pode não ser a melhor opção. Mas acho que para mim faz mais sentido assim. Pronto, e em termos financeiros, se nós quisermos viver da escrita, escrevendo com uma editora tradicional ou neste modelo do meu primeiro livro é muito difícil, porque vendendo em books e Bertrands e assim, só para se ter uma noção, eu ganho 1 € por livro. Pois. Portanto, para ter Pressão. 1.000 € por mês, eu tinha de vender 1.000 € brutos, eu tinha de vender 1.000 livros por mês, não é? Sim, E sim, sim. não temos um mercado assim tão grande para, nem é um tema assim que tanta gente, infelizmente, queira saber Acaba para por se ser ter um um nicho, mercado não desse. é? Depois acaba por Sim, ser um nicho que tens que explorar e que se calhar não tens assim tanto público para depois ter certo, um retorno sim, a sério, digamos assim, não é? Pelo menos sim. nesses Não, moldes que estás a como explicar. extra, como extra tudo bem, não é? Claro, E lá claro. está, e é um hobby que se está a traduzir em retorno e tudo bem. Agora, para viver da escrita não é assim tão fácil. Uhum, eu percebo. E pronto, agora estavas a falar aqui desta questão de que já tens mais coisas a caminho e que tens aqui este teu livro agora de forma autónoma. Como é que tu fazes para produzir assim este conteúdo escrito? É assim com muita força de vontade, há uma organização forte, ou vais na força da raiva, naquela de isto tem que sair e tem que sair mesmo? Ora, eu acho que se nós estivermos à espera de inspiração ou de motivação, não fazemos nada. Concordo, concordo. Portanto, o que acontece é, se quer escrever, e no início eu decidi, ok, eu no mês de setembro tenho de acabar isto. Pronto. Então, no mês de setembro, eu chegava do trabalho, cansada, mas ia-me sentar no computador e ia escrever. E havia dias em que escrevia 200 palavras, porque não saía nada, e havia dias em que escrevia 3.000 ou uma coisa assim. E depois até ficava chateada quando tinha de parar, porque até estava, lá está, estava a Está a entrar no fluir. ritmo. Sim, mas e nessa altura tive um pacto com o meu namorado e eu pedi-lhe, por favor, se eu disser, não me apetece escrever hoje, vamos antes fazer outra coisa, tu obriga-me a ir escrever. E ele fez isso e pronto, e resultou. Mas é isso, eu acho que se nós estivermos à espera de, tipo, estou na cena para escrever, não acontece. E vai surgindo, ou seja, fazendo da rotina e Uhum. começando, e se calhar no início estamos ali sentados e até nem está a sair nada, mas depois vamos entrando no ritmo e as coisas saem. Mas tem de ser assim, tem de ser para mim tem de ser assim, é com consistência, um horário definido, sentar e fazer. É muito curioso dizer isso porque eu também defendo isso numa outra vertente no meu projeto, que de facto, se não tiveres aqui uma disciplina e uma consistência naquilo que vais fazendo,
e eu falo muito isso relativamente ao LinkedIn, porque tem mais a ver com a área que eu trabalho, que as pessoas acham que os resultados vão chegar só por fazermos uma coisa. Não, tem que ser algo disciplinado e algo que tem que acontecer ao longo do tempo, não pode ser algo assim automático. Tem que haver consistência, portanto, a escrita também vai muito nessa lógica. Também tem que Sim. haver essa disciplina aqui, ou então essa disciplina externa, não é? Que é alguém que nos ajude também Que a nos ajude estabelecer nos isso. momentos de fraqueza, assim. Exatamente, que dê aqui um empurrãozinho também. Além disto tudo que já fomos aqui conversando, que outras recomendações é que deixarias para alguém que eventualmente nos vá ouvir e que também esteja assim com os livros pendentes, nomeadamente eu? Que recomendações é que me deixarias aqui para que esse eu escritor surgisse e batalhasse mais um bocadinho? Eu acho que é só fazer, se é uma vontade que nós temos, porque eu também sofro disso, é pensar e antecipar todos os problemas e questões que podem surgir mais à frente. Sei lá, imagina, eu estava preocupada com o marketing quando ainda nem sequer tinha acabado o primeiro rascunho. Não faz sentido, ou seja, é ir um passo de cada vez. Há sempre, e é o que nós já falámos, há sempre alguém que já tenha feito o que nós estamos a querer fazer e que o tenha partilhado. Por isso, acho que também ajuda muito, e eu fiz isso na altura, é ler livros sobre escrita. Há Uhum. uma escritora que eu gosto muito que é, ok, ela tem muitos, eu acho que é Joanna Penn, que ela tem muitos livros sobre escrever, livros curtinhos, muito concisos, e para mim isso ajuda-me a desbloquear um bocadinho, mas acho que é mesmo isso, é fazer, é Sim, escrever. Sim, e faz todo depois de estar sentido. escrito é que pensamos nas outras questões todas. Será que eu quero publicar? Será que quero guardar para mim? Será que vou mandar para editoras? Vou fazer autopublicação? Uhum. Agora está uma coisa muito fixe que é eh, a Amazon tem uma coisa que é, ou seja, eles começaram com livros e eles têm um serviço que de print on demand, ou seja, basicamente nós editamos o nosso livro todo direitinho, colocamos lá e eles fazem, dizemos qual é que é o preço que queremos e eles fazem toda a gestão de tudo. Por exemplo, eles dizem-nos, olha, o teu livro para imprimir custa 5 euros, o custo para armazenar nos nossos armazéns e enviar e não sei o quê é mais 2 euros, uma coisa assim. Tu vendes por 15, nós ficamos com uma FII, não sei o quê, tipo recebes 4 euros por livro, uma coisa assim. E não temos de falar com editoras, não temos de falar nada, não temos de lidar com o apoio ao cliente, está lá. Sim. Também já E tinha ouvido mesmo falar sobre isso, por acaso. sim, e em e-books também, já falei com pessoas que publicaram, por exemplo, no Kobo, e acho que o processo de carregar um livro lá é super simples. Tipo, em 2 horas fica o livro carregado e pronto para vender. E Tudo lá está, pode ser disponível. uma forma de começar, não é? Em vez de estarmos já com este tipo de investimentos. Por exemplo, se me dissesse assim, pagar, terias pago 7.000 euros no primeiro livro, assim, à cabeça, sem saber. Não, eu não tinha, quer dizer, não tinha provas, não ia arriscar dessa forma a fazer um investimento desses sem saber que poderia ter retorno. Agora já me sinto mais confiante, com base também nos erros que fiz no primeiro e no que Sim. aprendi e tudo isso, para fazer isto de consciência tranquila e a dormir bem de noite com o dinheiro que estou a gastar, porque acho que vai valer a pena. Sim, até porque sabes, lá está aquilo que falávamos há pouco. Tens aqui público que está de alguma forma fidelizado e que tu sabes que vai investir num, Sim, num próximo livro. Alguma coisa que tu possas adiantar desse livro, o que é que vai falar, ou ainda é muito cedo para isso? eu o que posso dizer é a data em que eu vou anunciar a pré-venda, que é onde vão estar tipo as informações todas de certeza, que é dia Ok. 21 de novembro. Ok, vou estar muito atento e tenho a certeza que mais pessoas que vão ouvir este podcast também Sim. vão estar atentas depois ao teu próximo livro. Provavelmente já vai sair depois dessa data de pré-venda, mas de qualquer forma já Ok, ficamos com essa ok. indicação. Sim, ele também de qualquer forma, ou seja, vou abrir pré-venda dia 21 de novembro, que é para ter tempo de começar a preparar tudo, porque Uhum. eu fiz uma promessa de que o livro ia estar cá fora antes do Natal Ah, ok. e depois percebi que, lá está, eu acho que demorei menos a escrevê-lo do que depois estas burocracias todas que são necessárias de
vai para a revisão, volta para eu validar, vai para não sei o quê, agora a paginação, agora não sei o quê, depois a gráfica demora mais não sei quanto tempo, depois preciso de provas, depois pronto. Eu não tinha noção disso e agora já tenho, mas a minha ideia é que o livro esteja impresso no dia 13 ou 14 de dezembro, que é para eu poder mandar por correio azul e chegar antes de Natal. Boa, boa. Sim, sim. Vai dar prenda de Natal para alguém, certamente, esse livro. Sim, certo. Portanto, acho que sim, acho que sim. Vamos ficar atentos então a isso. Então, estamos aqui a fechar este nosso episódio com a Dama de Ouros, mas alguém tem de pagar a conta, já que estamos a falar de finanças pessoais, e agora tens aqui um breve questionário, mas assim muito bruto. Estou a brincar, não é nada. É que vou querer que dês resposta, por favor. Então, fala-me aqui de uma coisa que achas incrível, de forma Uma geral. coisa que eu acho incrível. Uh, eu estava a pensar nisto, disseste que podia ser qualquer coisa. Sim, sim. E eu acho que incrível, e eu agora estava aqui a olhar, é chazinho. Eu adoro chá. Também Eu sou acho time chá. chá. Também sou time chá. E estás a ver como é que eu estou? A minha casa é muito fria, eu estou aqui de colete, camisolas e não sei o quê, mas a coisa que me resolve sempre o frio é o chazinho. E é uma boa dica de poupança para o inverno, que chazinho e botija de água quente são bem mais baratos que aquecedores e fazem o mesmo efeito. Eu também uso essa solução aqui, porque a minha casa também não é propriamente quente e é virada a norte, Uhum. portanto tem depois essa influência de não apanhar assim tanto sol e então também é bastante fresquinha. Portanto, sim, também sou de time chá. Também não gosto de café, também vou dizer aqui uma coisa se calhar polémica, não gosto de café. Portanto, chá para mim também é a solução. E agora, aqui a segunda questão difícil, uma inquietação que tenhas. Eu sou uma pessoa mesmo muito calma, eu não sei, e fico às vezes nervosa com coisas que acontecem, mas depois deixa-me pensar, uma inquietação. É que não sei mesmo, não consigo pensar, não consigo pensar. Eu acho que pode ser o medo de não conseguir fazer todas as coisas que eu quero fazer. Sim, sim. Por causa, sei lá, né, assim, estou-me a lembrar, no outro dia vi aí umas notícias que agora há uns, tipo, vistos para a Austrália, para Uhum, estar lá um ano a trabalhar e a viajar e não sei o quê. Tipo, só tens de trabalhar metade do tempo e o resto, metade, é para passear. uhum, E eu estava a pensar, fogo, isto era uma coisa mesmo incrível. Só que agora não posso fazer e mais tarde, se calhar não vou poder fazer por outras coisas. Porque uhum, lá está, porque o tempo passa, porque se calhar depois vou ter filhos ou vou ter outras responsabilidades. E por isso há assim muita coisa muito incrível no mundo e nós temos acesso cada vez mais a tudo isso, não é? Lá está, temos as redes sociais, temos tudo e mais alguma coisa, conseguimos ver as coisas boas que há para aproveitar e nós não temos tempo para tudo. Acho que isso é uma inquietação que eu tenho. E faz sentido, por acaso, às vezes penso sobre isso, não tanto nessa perspectiva de não haver tempo para tudo, porque alguma coisa de mal pode acontecer ou assim, mas há uma série de fatores que podem não permitir que tu tenhas tempo de vivenciar tudo, Uhum, seja desde saúde, ou porque tens filhos, ou porque a tua vida muda por alguma razão, e que também eu percebo essa questão de não ter tempo para fazer coisas fantásticas que agora tens acesso e que se calhar os nossos pais ou os nossos avós não não poderiam ter tenho. tido na época, não é? Sim. Mas nós temos essa valência e às vezes se calhar não temos tempo para as aproveitar. Uhum. Daí Tempo e também, dinheiro também. daí É um também, bocado dos dois. também olhar para o Fire como se calhar uma solução para esse tipo de Sim. coisas, não é? Antes ganhámos mais uns aninhos para fazer essas coisas, sim. É isso, é por aí. Agora aqui a terceira. Não vale recomendares o teu livro, porque isso vou Eu, sim. fazê-lo. Podem ler o livro da Dama de Ouros, porque é incrível, eu já o li. E queria que até já partilhei na minha página sobre isso, Sim. portanto, a sério, é uma boa leitura, mesmo que não tenham assim tanto interesse na área, se o lerem vão descobrir aqui outras valências. Até para quem não quer assumir o FIRE, tens lá algumas recomendações a nível de finanças pessoais que podem ser muito interessantes para aquilo que vínhamos a falar no episódio das poupanças e de investimentos. Uhum. Tens lá muitas informações que podem ser muito interessantes e é um livro muito clarinho, como a água, não tem aqueles termos todos esquisitos que as pessoas olham para aquilo e não percebem, portanto eu acho que é uma ótima recomendação de um livro,
mas gostava que tu me deixasse aqui uma outra recomendação de algum livro que tenhas lido, nem que tenha sido já há 2 ou 3 ou 20 anos, não interessa. Uhum. Algum livro que tenhas gostado muito e que queiras deixar aqui como recomendação. Ok, pronto. Há outra coisa sobre mim que eu acho que não disse aqui, é que eu leio muito. Eu leio muitos livros. Este ano, tenho lido tipo entre 8 e 9 livros por mês, de todos os géneros. Eu antes só lia policiais nórdicos, Uhum. só lia disso e adoro, mas agora comecei a ler coisas diferentes e, e autores portugueses e tudo isso. Agora, por causa disso, é muito difícil escolher só um, mas pronto, o meu autor preferido é o Dan Brown e o meu livro preferido sempre é o Anjos e Demónios. Só que depois, há muitos, por exemplo, li recentemente Terra Americana, adorei, gostei muito, tipo, é completamente diferente do que eu costumava ler e gostei muito. Nas séries policiais nórdicas, a saga Sebastian Bergman é top. E aqui na parte do Fire, se calhar o Quit Like a Millionaire, acho que não existe em português, infelizmente, ainda não tem tradução, ou O Dinheiro ou a Vida, que é a Bíblia do Fire, e foi o primeiro livro das primeiras pessoas a falarem sobre isto no mundo. Muito. Era só um, mas pronto, Ah, mas achei. ótimo, ótimo. E ganhaste uns pontos na minha consideração, porque eu não sabia que eras fã de Dan Brown. E Ai, adoro. pronto, eu li recentemente O Inferno, porque já tinha visto o filme umas quantas vezes. Eu li recentemente O Inferno e eu acho que está incrível a escrita do livro, a Uhum. história em si. Eu gosto muito desse universo também, mas vou pegar no Anjos e Demónios porque está em falha essa leitura e vou pegar nele. Ah, vale muito a pena. O filme, O o filme é Inferno, incrível, o filme é incrível, o, portanto. o Inferno, eu fui a Florença em 2018 e o plano para aqueles dias foi recriar os passos de Robert Ah, Langdon. incrível. A única coisa que nós não fizemos foi saltar o muro dos Jardins Boboli, porque tipo, não queria ser presa em Itália, Havia mas de algumas resto, limitações, não é? Na experiência, tinha que ser. sim. Ah, muito bom, muito bom. Por acaso, é daqueles desejos. Eu vejo esses filmes já desde que saíram, já os vi diversas vezes, os três, não é? São o Uhum, Demónios, o Código da Vinci, o primeiro, não é? E agora o Inferno. E acho que os filmes são incríveis, são histórias muito boas. E dá sempre aquela vontadinha de passar aí uns 15 dias a um mês em sim, Itália e percorrer aqueles cantinhos todos. Eu tenho pois essa é. vontade, partilhada também com o meu namorado, tenho essa vontade assim, muito vivenciada para pegar nas mochilas e bora lá correr isto tudo. Mas sim, Procurar acho os que é incrível. símbolos. É isso, é isso. Acho que é incrível, acho que é incrível. E agora aqui então a última questão difícil, que eu acho que não é muito difícil porque tens aqui muita coisa para partilhar, mas qual é assim uma aprendizagem assim a nível profissional que tu tenhas adquirido da tua experiência que gostasses aqui de partilhar connosco? Pode ser até na parte da engenharia, alguma coisa que tenhas aprendido enquanto profissional dessa área que possa Ok, ser transversal a outras áreas até. ok. Eu acho que é o que nós já falámos aqui, que é a importância dos dados. É ter dados. Uhum, Dados para tudo. E eu sou um bocado nerd disso, e do Excel e disso tudo, e tenho registros de tudo e mais alguma coisa, e são úteis para fazer previsões para o futuro, dentro do que é possível, né? Porque o uhum, futuro é o que é e não sabemos, mas podemos tentar adivinhar, e lá está, quanto mais controle nós tivermos, mais fácil é, ou mais perto ficamos de acertar no que previmos, e é muito giro podermos olhar para trás e ver a evolução. uhum, uhum. Isso acho que é uma coisa engraçada, lá está, dá-nos ferramentas para otimizar e para melhorar e dá-nos uma visão, porque às vezes, seja lá em que área for da vida, nós podemos pensar que estamos sempre igual e que estamos a esforçar-nos muito e que não estamos a sair do sítio, e no dia a dia não conseguimos ver a evolução e as mudanças que estamos a fazer, mas se estivermos assim um ano para trás, 2 anos para trás, 3 anos para trás de registro, vamos ver que afinal estamos muito diferentes e que já evoluímos muito e ajuda bastante a manter a motivação ou a consistência ou assim e a fazer os planos para o que queremos que seja o futuro. Sim, era aquilo que tu dizias, não é? Se medirmos. Eu também costumo dizer isso sobre o planear, porque eu tenho essa questão metódica de planear a minha semana. Uhum. Mesmo com intervalos de tempo que eu saiba que, ok, se esta tarefa correr mal, eu tenho aqui um intervalo de tempo onde eu Dá posso, para no ajustar. fundo, exato, onde posso aqui controlar o estrago, digamos assim.
Portanto, acho que é mais fácil nós planearmos até com essa margem de erro, de termos aqui margem de manobra de, ok, se isto correr mal, ou se eu me atrasar, ou porque eu apanhei trânsito, ou um acidente, ou alguma coisa aconteceu. Eu tenho esse planeamento mais ou menos controlado e então é muito mais fácil depois de corrigir eventuais stresses que apareçam. Portanto, isso acho que se Sim. aplica a E qualquer acho que área. isso, e no tempo, eu acho que é muito importante, lá está, no teu caso, como um trabalhador independente, não é? Não tens propriamente um chefe a controlar, não é? E a garantir, tens clientes que vai dar Sim, um sim, bocadinho ao sim, sim. mesmo, mas, e agora também com o teletrabalho, não é? Acho que é muito fácil perdermos, mas também é muito fácil organizarmos e sermos ainda mais produtivos ou Sim, sim. seja lá o que for do que éramos antes. Eu acho que eu já partilhei isto noutras circunstâncias, mas tu podes não saber. Eu nunca trabalhei com um horário fixo. Ou seja, eu já trabalhei em algumas empresas, mas o meu horário era flexível. Eu tanto podia ter que trabalhar às 9 da manhã como às 8 da noite, mas podia Ok, estar das 2 da tarde às 6 a tratar de um outro assunto, porque eu tinha ok. essa liberdade de horários. Eu era consultora imobiliária e, portanto, tinha essa Uhum, flexibilidade, digamos assim. Mas eu sempre senti esta necessidade de ter que organizar o meu tempo. Portanto, independentemente de ter um chefe ou uma chefia qualquer que me fosse chatear a cabeça sobre alguma coisa, eu própria colocava essa responsabilidade em mim, claro. até para ter a gestão para fazer outras coisas e Uhum, sim, organizar o tempo de outra forma, não é? Porque eu também não queria viver só para o trabalho, não é? Tinha que ter essa ginástica. Também por isso me tornei depois trabalhadora independente, para também poder ter essa liberdade de tempo e gerir a minha agenda da melhor forma. sim. E aquilo que eu falei das despesas, ou seja, de fazer um registro e que automaticamente vais perceber que estás a gastar muito dinheiro numa coisa que nem sequer faz muito sentido, se Uhum, fizeres isso com o teu tempo, provavelmente vai acontecer o mesmo, não é? Quando nós dizemos, não tenho tempo, eu queria muito, mas não tenho tempo para isso. Ok, durante uma semana, aponta aí como é que estás a gastar o teu tempo e vais perceber, se calhar, que passaste demasiadas horas a fazer coisas que não têm utilidade nenhuma, que não acrescentaram valor nenhum, não é? E que se calhar podiam ser alocadas a essa outra coisa que tu queres muito e que uhum. não fazes porque não tens tempo. Completamente. Damos aquele exemplo sempre típico do scroll, não é? No telefone ou Uhum, nas redes sociais, que acho que é o exemplo assim mais flagrante, sobretudo atualmente. Mas é um bocado isso, não é? Sei lá, se nós tirássemos todos os dias, por exemplo, 5 minutos de. Eu digo muito isto sobre o LinkedIn, não é? Se vocês tirarem 5 minutos das outras redes sociais e puserem no LinkedIn todos os dias, certo. vocês vão aprender com essa consistência a, sei lá, a Uhum, trabalhar melhor na plataforma ou até ter mais resultados por lá. Portanto, é um bocadinho aqui, se certo. calhar, jogarmos com a distribuição do nosso tempo também com isso. E com prioridades, Sim, naturalmente. claro. Pronto, olha, damos por encerrado aqui o episódio. Muito, muito obrigada por ter Obrigada, eu. aceito o convite. Fiquei mesmo muito contente quando isso aconteceu. E obrigada por este episódio e por esta informação toda também. Muito obrigada, eu, pelo convite. Foi um prazer estar aqui a conversar contigo. Muito obrigada. Pronto, aqui fica mais um episódio cheio de conhecimento e coisas boas para vocês. Espero que tenham gostado. Um abraço apertado e até o próximo episódio.